eu sou a Camila e hoje a gente vai falar sobre as fases da infância e da adolescência e o que fazer em cada uma dessas fases. Então, quando a gente fala de educação, a gente acaba tendo uma dor muito grande dos pais de se desesperar em alguns momentos, né? A gente sabe que os nossos filhos vêm sem manual de instrução e que conforme eles vão crescendo, eles vão tendo necessidades diferentes. Então, até semana passada meu filho queria uma coisa, fazia uma coisa, me obedecia ou comia tal coisa e agora ele já não quer mais. Agora que eu peguei o jeito, né, de como meu filho faz, como ele é, tudo, ele mudou. Então, às vezes os pais se desesperam muito nessas passagens de fase e acabam sem saber o que fazer. Então, principalmente na adolescência, né, que as crianças elas têm essa tendência a ficarem um pouco mais rebeldes, os pais eles ficam muito preocupados, sem entender o porquê aquilo está acontecendo, quanto tempo vai durar, como eles fazem, né, como eles podem atuar para que aquilo passe logo ou para que aquilo não deixe marcas. Então aqui a ideia é a gente falar um pouquinho dessas fases. Então, da onde a gente tirou, né? Em que a gente está se baseando? A gente está baseando o nosso material aqui na teoria das 12 camadas da personalidade. Essa é uma teoria do Olavo de Carvalho, que vários outros estudiosos já estudaram, reestudaram, tentaram passar aí com uma didática diferente. Então, a gente pegou vários desses materiais, né? Várias dessas pessoas aí e a gente compilou para trazer aqui para vocês de uma forma fácil de ser entendida e relacionando de fato com as idades, porque quando você for olhar as 12 camadas de Olavo, você vai ver que ele não fala de idade, né? Ele fala de maturidade, ele fala de um range de idade ali. Aqui a gente também vai falar em alguns momentos de intervalos de idade, porque não é tão específico, né? Depende de muitos fatores. Mas você vai perceber que a gente trouxe bem adaptado para educação infantil e para a gente entender realmente as fases dos nossos filhos, tá? Então é uma adaptação dessa teoria. E aí, a ideia dessa teoria, em especial, é mostrar exatamente qual que é o desafio de cada fase, qual que é a dor de cada fase, qual que é a motivação de cada fase e como que a gente faz para passar de fase. Então, é isso que eu quero explicar aqui para vocês, tá? No detalhe, para ajudar vocês a terem essas ferramentas na educação dos filhos de vocês e entenderem, né? Quando vocês estiverem passando por uma situação, entenderem qual situação é aquela, o que o seu filho espera de você naquele momento e para ajudar eles a passarem para a próxima. São 12 camadas, mas a gente não vai falar das 12, porque vocês vão ver que existem algumas camadas que já são da vida adulta. Então a gente vai falar das camadas até ali os 18 anos, mais ou menos, porque a partir daí são as camadas da vida adulta e são camadas que, sendo muito transparente, o próprio Olavo falava isso, que muitos de nós sequer vamos chegar, são camadas muito evoluídas. Então a gente também viu no material de temperamentos que a personalidade, cada pessoa tem a sua. Então o temperamento é uma base mineral, que são 4, então todas as pessoas do mundo são encaixadas nesses 4, mas a personalidade, cada pessoa tem uma, e a personalidade, exatamente por ser única, ela pode ser formada, né? Então aqui a gente vai falar sobre fases no geral, né, que essa personalidade passa, e como a gente ajuda os nossos filhos exatamente para moldar a dele, né, porque a fase é única de cada pessoa, tá bom? Então, nessa teoria das camadas, é importante a gente entender que você nunca deixa de vez uma camada, né? É como se fosse uma cebola. As camadas, elas vão se sobrepondo e coexistindo ali, e sempre vai ter uma em especial que vai exercer uma influência maior naquele momento da sua vida, tá? Então, é assim que funciona a questão das camadas. E aí, a outra coisa que eu tinha que falar para vocês sobre isso é sobre o seu filho, às vezes ele pode estar atrasado. Então, quem aí é seguidor de Ítalo Marcilli, Samia Marcilli, Dr. Jorge Rodrigues, sabe que muitas vezes eles falam sobre a quarta camada. A quarta camada é exatamente dessa teoria das 12 camadas do Olavo de Carvalho, e a quarta camada é uma camada muito decisiva, né? A gente vai falar dela em especial, mas só dando esse contexto para vocês sobre essa questão do atraso, né? Muitos adultos nunca saíram da quarta camada.
E aí é a quarta camada que tem essa influência maior na vida desses adultos. Então, eles precisam superar essa camada, porque senão eles vão continuar sendo crianças, né? Então, isso que a gente precisa desejar aos nossos filhos, que eles evoluam para a próxima camada. Mesmo que a próxima camada seja desafiadora, seja difícil, é importante que eles evoluam, porque se eles ficam presos em alguma dessas camadas, eles vão se tornar adultos imaturos, né? E adultos imaturos são adultos que sofrem muito. Então é muito importante que a gente deseje outra coisa para os nossos filhos, né? Deseja que eles evoluam bastante e que passem de fase naturalmente. Então, se seu filho, você percebe que ele está atrasado em alguma dessas etapas, tá tudo bem, vamos tentar corrigir para ajudar ele a passar para a próxima, tá bom? Então, vamos começar. Quando os nossos filhos são bem pequenininhos, acabaram de nascer, tem entre 0 e 2 anos, a gente fala que eles vão passar entre a primeira e a segunda camada, né? Então, essa primeira e segunda camada realmente acontecem nesses primeiros anos de vida, são camadas de muita subsistência, então todo mundo passa por isso e consegue superar, geralmente, né, conseguem superar com louvor essas duas camadas, porque é uma camada que é regida pela faculdade humana do senso comum. Então, o senso comum é uma faculdade de tomada de decisões muito básicas e muito como se fossem animais mesmo, né, muito primitivas. Então, esse senso comum, ele rege, né, os nossos 5 sentidos, por exemplo. Então, é por isso que quando uma criança de 0 a 2 anos, a gente precisa falar com essa criança, como ela ainda está muito nos sentidos, né? A gente precisa mudar muito o tom de voz, expressão facial, né? Às vezes, a questão do toque, né? Não deixar ela te bater, tirar a mão dela. Então, tudo isso é super importante porque é o que elas têm, né? Então elas entendem o mundo pelos sentidos. Então por isso que quando é bem novinho a gente precisa usar muitos sentidos das crianças para conseguir nos comunicar com mais sucesso com essas crianças, tá bom? Então a primeira camada é aquela, igual eu falei, nos primeiros meses de vida mesmo, que é a camada do corpo, tá? Então a motivação dessa camada é realmente ter o domínio do próprio corpo. Então a gente não lembra, né, mas quem aí tem bebê novinho ou o filho é novinho, né, e lembra de quando era bebê, o bebê ele nasce sem ter coordenação nenhuma nas mãos, sem ter coordenação nenhuma nos pés. Às vezes até os órgãos internos não estão coordenados para funcionar como eles deveriam. Por isso que o bebezinho muitas vezes tem gases, tem disquesia, né, tem constipação, porque nem internamente os órgãos sabem como funcionar ainda naquele bebezinho, né? Então, qual que é a motivação? É ter o domínio do próprio corpo. E o que os pais, como os pais ajudam, né? Os pais precisam ajudar essa criança a adquirir esse domínio, né? O mais cedo possível, para que eles sofram menos. Então, no caso dos bebezinhos, né? A gente fala muito sobre as massagens, né? Tem uma técnica da tinta azul que você faz, né, a massagem no corpo inteiro do seu filho, como se você estivesse passando uma tinta nele inteiro para ele ficar pintado, porque aquilo é como se o corpo dele tivesse adormecido e como se você fosse despertando cada parte do corpo dele que ele não sabe que tem ainda. Então, os pais ajudam fazendo isso, ajudando os filhos a terem aqueles marcos de desenvolvimento, né? Então, sentar, rolar, engatinhar, andar. Então, essa é a motivação principal dessa camada, domínio do próprio corpo. A segunda camada, que é uma camada que acompanha, né, a gente pro resto da vida, mas que também se inicia bem quando a gente é bem novinho, é a camada da hereditariedade. Então é como se fosse um inconsciente familiar. Então, não sei se vocês já se depararam com isso, de que muitas vezes nossos comportamentos são influenciados pelos sucessos, fracassos e comportamentos dos nossos antepassados. Então existe uma inclinação natural a gente repetir o que os nossos pais faziam, o que os nossos avós faziam. E muitas vezes a gente nem sabe, a gente age de uma forma que a gente nem sabe porque a gente está agindo daquela forma, e aí a gente vai descobrir que não, meu pai agiu dessa forma, minha avó agiu dessa forma. Então hoje em dia a gente vê muito essa questão de quebrar ciclos, né? Então, por exemplo, uma mãe que foi mãe solteira, né?
teve um filho quando era muito nova e, enfim, aí esse filho cresceu sem pai. Existe uma chance desse filho repetir esse comportamento, né? Tanto de engravidar uma menina muito nova e acabar não participando da criação do filho se for um homem, ou uma mulher de também engravidar muito cedo, o filho crescer sem o pai também, e muitas vezes a gente não percebe que a gente repete comportamentos, né? Então, essa camada, ela é muito importante a gente entender de onde a gente vem, né? Qual é a nossa história, qual é a história dos meus pais, quem é o meu pai, quem é a minha mãe, quem é a família do meu pai, quem é a família da minha mãe. Então, é muito importante a gente entender, é claro, né, que para um filhinho muito pequenininho, de 1 ano, 2 anos, o pai e a mãe, a história do pai e da mãe ali é suficiente, né, a gente reforçar o tanto que aquele filho, a gente quis aquele filho, né, e por favor, se vocês não quiseram o filho de vocês, também não falem que vocês não queriam o filho de vocês. Eu acho que é muito importante a gente ressignificar, né? Putz, a gente teve uma experiência que não foi tão boa, vamos ressignificar isso pro nosso filho, né? Isso é a camada, né? A gente conseguir passar a história de uma forma que seja uma história honrada, que seja uma história positiva, que seja uma história que traga bons frutos, né? Se a gente errou lá atrás, vamos passar de uma forma positiva, né? Para que os nossos filhos saibam a importância deles no mundo, a importância deles pra gente, né? E que eles cresçam sabendo que são importantes e que tem uma família, tem de onde existir, eles estão num contexto maior, né? O mundo não gira ao redor deles. Então os pais ajudam fazendo isso, contando dos antepassados, né? Falando de histórias boas dos antepassados, falando de como era quando estavam esperando aquele filho, contar histórias, né? O ambiente familiar também entra aqui nessa camada, então os pais prepararem aquele ambiente familiar para a criança, oferecer músicas de qualidade, músicas clássicas, né? Um ambiente familiar onde não tem gritos, onde é um ambiente amoroso, onde existem regras, é claro, né? E essas regras são respeitadas para o bom convívio de todo mundo. Então, nessa camada a gente vai falar de tudo isso e os pais ajudam exatamente trazendo esse contexto para a criança. E aí é super importante que nós, como pais, a gente também perceba essa segunda camada em nós mesmos, né? Então, quais foram os erros que os meus pais cometeram que eu não quero e não vou cometer? A gente vai falar numa outra aula sobre os erros dos pais, que a gente precisa ter muito cuidado ao não cometer os erros dos nossos pais, porque às vezes, se a gente não quer cometer num sentido virtuoso, é ótimo. Por exemplo, minha mãe gritava, eu não vou gritar, minha mãe batia, eu não vou bater. Isso é super legal, mas eu tive que dividir quarto com a minha irmã, por exemplo. Meus filhos não vão dividir quarto porque foi uma experiência horrível. Mas dividir quarto não é uma coisa catastrófica, não é uma coisa problemática por si, né? Então, é só tomar cuidado nessa ressignificação, porque a gente vai acabar tendo a tendência de dar tudo do bom e do melhor para os nossos filhos, e é claro que a gente quer dar do bom e do melhor para os nossos filhos, mas a gente não pode pensar em dar coisas, e sim dar experiências, dar virtudes, né? Dar amor. Então, tudo que for relacionado ao amor, vamos fazer, mas tudo que for relacionado a coisas materiais, vamos tomar um pouco de cuidado, porque senão a gente acaba criando filhos que são reizinhos e rainhazinhas, né? Que só olham pro próprio umbigo, têm todas as coisas do mundo e não sabem dar valor em nenhuma, porque a gente acabou mimando demais, né? Colocando muito importância na questão material, quando na verdade a gente deveria estar pensando em como formar aquela alma, né? Então, a segunda camada vai falar sobre isso. A próxima etapa, a gente fala que são dos 2 aos mais ou menos 12 anos. Então, os nossos livros, eles foram feitos exatamente para trabalhar essas etapas, tá? Da vida dos nossos filhos, que é onde estão a terceira e a quarta camada. São camadas da infância ainda, né? Então, a terceira e a quarta camada, a gente fala que elas são regidas pela razão, tá? E aí a razão, junto com o senso comum que rege a primeira e a segunda camada, nós temos a formação do imaginário. Então, o que é o imaginário? É exatamente
Isso, são as coisas que nós consumimos, né? Então, são os livros que nós lemos, são as músicas que escutamos, são as histórias, né, que ouvimos, são as coisas que assistimos. Por isso que a gente reforça muito que entre os 2 e 12 anos, né, claro que antes também, a gente precisa ter um cuidado muito especial com as telas, porque lembra que o nosso imaginário ele é construído neste momento. O imaginário ele vai reger como a gente vai se comportar o resto da nossa vida, onde a gente vai formar os nossos valores, porque o que a razão faz? Ela pega esse senso comum, sentidos e transforma aquilo em certo e errado, né? Então transforma aquilo em conceito de fato, onde quando eu for tomar uma decisão eu vou acessar. Então é muito, muito importante a gente preservar o imaginário dos nossos filhos e nutrir o imaginário dos nossos filhos com as melhores coisas, com as melhores músicas, com os melhores livros, com as melhores histórias. Então é por isso que nós primeiramente trabalhamos exatamente nessa etapa. Temos livros para crianças de 2 a 12 anos, pensando exatamente em nutrir o imaginário dessas crianças com boas coisas, tá? Então, a terceira camada, que é a primeira camada, né, da razão, é a fase dos porquês. É uma camada do conhecimento, mas é um conhecimento primário. Então, é como fazer as coisas na sua forma mais básica, né? Então, como se alimentar, como se comportar à mesa, urbanidade, como se socializar, como se comportar na escola, como se comportar na igreja, né? Então, são esses conhecimentos básicos que regem essa camada. Então, qual que é o desafio aqui e a principal objetivo dessa camada, tá? É a gente aprender a fazer essas coisas básicas. Então, se a gente não aprende a fazer essas coisas básicas nesse momento, a gente acaba sofrendo depois. Então, um exemplo. Lá na minha casa eu não tenho nenhuma regra e meus pais não me ensinaram como se comportar à mesa. Então eu chego na mesa, eu como de boca aberta, eu como espaçoso, né? Então meu braço vai para todo lado, só eu que falo, porque ninguém me ensinou que eu preciso escutar as pessoas. Eu sou a primeira a servir e aí eu vejo que, sei lá, tem bife lá, tem um bife para cada, eu coloco 3 no meu prato. No final eu não como nada do que tá no meu prato e as outras pessoas, né, ficam sem a comida ali. Então, o que acontece com uma criança, né, que, por exemplo, não aprendeu a fazer tudo isso? Putz, quando ela for na casa de um amigo, ela vai passar vergonha, ou aquele amigo, né, os pais daquele amigo vão falar que vão dar uma bronca naquela criança, ou vão falar que aquela criança é mal educada e que não pode mais, né, conviver com o filho deles. Então existem várias consequências, né, de uma coisa simples que a gente não ensinou para os nossos filhos, que se ele for, né, pra rua com esse tipo de conhecimento, com esse tipo de comportamento, ele vai sofrer. Então, um outro exemplo é uma criança que ele sabe que ele é muito bom, né? Um colérico que tem conhecimento de todas as habilidades dele, sabe que ele é o melhor jogador de futebol, tudo, mas ele não aprendeu a humildade em casa. Então os pais não ensinaram, pelo contrário, reforçaram. Não, você realmente é muito bom, você é o melhor, você é isso, você é aquilo e tudo mais. Essa criança às vezes vai chegar lá na roda de amigos e só vai saber falar sobre ele, só vai querer se gabar de que ele é muito bom, de que ele é muito inteligente, que ele é o melhor do futebol. E aí o que vai acontecer? As outras crianças vão excluir essa criança naturalmente. Ou a criança que não sabe dividir, né? Ela não aprendeu que ela precisa dividir os brinquedos, que ela precisa esperar que o outro termine de usar um brinquedo para que ela use. Aí essa criança vai brincar no parque e aí ela vai invadir o espaço de outra criança que não vai gostar, ou então ela não vai saber dividir, nenhuma criança vai querer brincar com ela. Então, se a gente não ensina as coisas básicas para os nossos filhos neste momento, esse filho ele vai sofrer na rua, tá? Então, ninguém gosta de uma criança egoísta, ninguém gosta de uma criança mal educada, ninguém gosta de uma criança que não sabe se comportar à mesa. Então, a gente precisa, por amar os nossos filhos, corrigi-los e ensiná-los o que é certo dentro de casa. E é nessa camada que tudo isso acontece. Esses aprendizados básicos são passados para a criança. Então, qual que é a frustração dessa camada? É quando eu tento aprender algo que eu não consigo, né? Então,
Poxa, eu estou ensinando a minha filha a comer de garfo, ela ainda não consegue comer de garfo, ela não consegue cortar a própria carne, então ela fica frustrada com aquilo, mas é uma frustração passageira, com o tempo ela vai conseguir fazer isso e vai superar isso. Então é isso que a gente tem que fazer pelos nossos filhos, dar a oportunidade deles aprenderem, ensiná-los, né, e orientá-los, e tudo isso passa, tá? Então é uma camada que precisa muito da nossa ajuda para que os filhos aprendam, para que eles superem isso, né, de novo, o quanto antes, mas é uma camada que eventualmente é superada, né? Então, todas as pessoas um dia vão aprender que não podem falar só de si mesmas. Todas as pessoas um dia vão aprender que devem se comportar de tal forma mesmo. E aí a diferença é que quanto antes nós ensinarmos e nós mesmo ensinarmos, melhor, porque senão essa criança vai ter que aprender na rua com outras pessoas que não vão ter o mesmo amor por ela que nós temos, ou então vão ser excluídas por outras crianças e tudo mais. Então essa é a camada do conhecimento, terceira camada. Então, quarta camada, finalmente chegamos à camada, a famosa camada, né, do afeto. Então nessa camada, a motivação é realmente você se sentir seguro em um ambiente emocionalmente estável, né? Então uma segurança emocional. Então o que acontece com essa camada? As crianças que não recebem um tipo específico de afeto dos pais, elas não conseguem superar essa camada. Elas sempre vão se tornar dependentes de validação externa e vão ser crianças carentes, porque elas não tiveram esse tipo de afeto dos pais. Tá? Então, o que nós pais precisamos fazer nessa camada? A gente precisa dar amor sem ressalvas, tá? Então, nós precisamos amar incondicionalmente. Às vezes, nós pais, né, querendo motivar os nossos filhos a serem melhores alunos, né, melhores atletas ou melhores alguma coisa, a gente acaba talvez passando uma mensagem de que nós amamos o nosso filho desde que ele seja bom nisso ou naquilo, ou então desde que ele se comporte bem. E isso não é verdade. Nós amamos os nossos filhos simplesmente por eles existirem, simplesmente porque amamos. É um amor incondicional. Então, a gente não pode relacionar esse amor com o desempenho dos nossos filhos, porque isso vai trazer prejuízos, em especial nessa camada, tá? Então, nessa camada é a camada onde a gente começa a demonstrar o nosso afeto. É uma camada de afeto, de carência e principalmente de percepção do amor recebido. Então, você pode amar incondicionalmente o seu filho, mas se ele não percebe, ele não sente esse amor incondicional, isso vai trazer prejuízos para ele, tá? E aí, sobre essa questão de, mas como eu faço meu filho se sentir amado? A gente vai ter, né, todo um curso que vai falar sobre isso, né? Como meninas percebem amor, como meninos percebem amor, mas assim, é o básico do básico, né? Então, você pode falar que você ama, mas você pode também e principalmente dar atenção ao seu filho. Então, o seu filho, ele fala que te ama quando ele vem trazer o desenho que ele fez. Ou então quando ele fala, papai, olha aqui, eu vou pular aqui, olha que legal. Então, os nossos filhos, eles precisam do nosso tempo e da nossa atenção. Essa é a forma que a gente vai mostrar que a gente ama eles, tá? A gente pode falar, como eu falei, a gente pode abraçar, a gente pode beijar, mas principalmente tempo e atenção. É isso que eles precisam. Então, nós também, adultos, agora, né, nessa era que a gente trabalha em todo lugar, trabalha no celular, e principalmente tem muita coisa pra gente fazer no nosso celular, porque a gente manda mensagem pelo celular, a gente conversa com os amigos pelo celular, a gente tem as redes sociais, a gente tem o trabalho, a gente tem o e-mail, a gente tem, enfim, mil coisas todas que a gente faz pelo celular. Uma tendência muito grande que a gente tem é ficar no celular enquanto estamos com os nossos filhos. Então, muito cuidado com isso. É claro que, putz, eu preciso trabalhar, eu preciso, né, fazer alguma coisa, resolver alguma coisa, mas que isso não seja a regra, isso seja a exceção. E aí a gente pode falar para o nosso filho, olha, o papai precisa resolver, a mamãe precisa resolver um negócio, em 5 minutos a gente já vai falar. E guarda o celular, tira fora, o momento é para estar com o seu filho. Isso é muito importante, tá? Tem até
vários reels que saíram, né, no Instagram esses tempos, que mostra a diferença de cenas, né, de quando o pai ele tá no celular fazendo alguma coisa com o filho e o pai não está no celular fazendo alguma coisa com o filho. Então, a cena lá do pai indo buscar o filho que acabou de acordar no berço no celular e pegando o filho, ou então o filho saindo, entrando na sala e aí um pai no celular e o pai que não tá no celular. Qual é a reação, tanto do pai quanto do filho, né, da presença do celular na mão do pai ou não? Então existe uma diferença muito grande, tá? Então a gente precisa focar o nosso tempo e a nossa atenção nos nossos filhos. A gente tá falando tanto de vício em telas aqui para as crianças, mas existem muitos adultos que estão viciados em telas. E aí a gente precisa corrigir isso, senão a gente vai ter um problema aqui com a quarta camada. E aí, putz, tá bom, não consegui demonstrar esse amor, realmente sou viciada em tela e não vou mudar. Qual é a consequência para o meu filho de não superar essa camada? O seu filho ele vai se tornar um adulto que necessita de validação externa, ele vai se tornar um adulto vitimista, então ele vai levar tudo pro lado pessoal. Então tudo que acontecer no mundo, ele vai levar pro lado pessoal, ele vai achar que o problema é com ele. Então ele vai ser super inseguro, ele não vai conseguir ter sucesso profissional, porque ele vai ser vitimista, porque ele vai ser inseguro e desculpa, mas ninguém gosta de trabalhar com pessoas vitimistas, né, que não conseguem assumir responsabilidade diante das situações. Então ele não vai ter sucesso profissional, acadêmico, provavelmente nas relações dele ele não vai conseguir ter uma relação saudável com outra pessoa, porque ele vai ser muito carente, ele vai ser muito dependente emocionalmente da outra pessoa, e aí essa pessoa, se ela for saudável, né, se ela for uma pessoa boa, é muito difícil, né, que ela consiga se relacionar com o seu filho, né, ou com a sua filha. Então, a motivação dessa camada é encontrar essa validação, essa segurança que vem desse afeto que os pais dão para os seus filhos, tá? Então, se eles não encontram isso conosco, quando eles crescerem, eles vão procurar isso em outros lugares, né? Ou vão tentar fazer parte de algum grupo de amigos, e esse grupo de amigos pode ser um grupo rebelde, ou eles vão entrar num relacionamento que não é legal. Então, por isso que eles precisam disso novos, né? Antes. E aí, os momentos de leitura em voz alta que os nossos livros proporcionam, eles se encaixam perfeitamente aqui, porque eles ajudam a criar esse ambiente de segurança psicológica. Então, quando você lê para o seu filho, você está dando atenção para o seu filho, né? Você está passando um tempo com ele. 2, você está entendendo como ele reage a determinadas situações. As histórias, né, sempre tem muitos modelos de virtudes, e a gente fala muito, né, sobre o amor, até nos contos bíblicos, né, sempre tá essa questão do amor muito forte, tanto do amor de Deus pela gente, quanto o amor pelo próximo. Então, nesse momento, você também consegue criar essas crenças positivas na cabeça dos seus filhos, né? Nas reprogramações também, que são as frases em vermelho, a gente também tá proporcionando a criação desse ambiente de segurança emocional e psicológica, tá? Então, as nossas histórias, elas ajudam muito você a ajudar seu filho aqui na quarta camada, tá? Porque são uma forma de demonstrar esse afeto que só os pais conseguem, tá bom? Então, quarta camada, super importante, o seu filho precisa de você, tá bom? Então, dos 12 aos 18 anos, a gente vai ter a quinta e a sexta camada, tá? São camadas já da adolescência e de fase adulta. Aqui, quando as crianças superam a quarta camada, elas conseguem entrar na quinta e na sexta camada, tá bom? E essa camada, essas duas camadas juntas, elas formam o que a gente chama de apetite compulsível, que é aquela faculdade humana onde a gente vai falar do desejo pelas coisas gostosas, né? Então, o desejo pelo prazer, da comida boa, da cama quentinha, do sexo. E é nesse momento que o seu filho ele pode ser desvirtuado. Então, se ele não se formou bem, né, ali até a quarta camada, se ele não foi exposto e formou o imaginário dele, como a gente falou, com boas músicas, com bons exemplos, com boas histórias, com boas crenças, com amor, né? Aí vai chegar nessa etapa, ele vai se desvirtuar, tá bom? Porque já é uma camada que já expõe os nossos filhos nessa questão dos prazeres. Então, se eles não têm uma boa base,
infelizmente eles vão acabar se desvirtuando. Nem tudo está perdido, você pode resgatar, né? Se seu filho já tem essa idade, você pode resgatar ele aqui. E se o seu filho ainda não chegou nessa fase, você pode formar bem para ter menos problemas, né, nessa etapa. Mas é muito importante que o imaginário esteja bem formado para quando chegar nessa etapa os problemas serem menores, tá bom? Então até quarta camada os sofrimentos são passageiros, as coisas se resolvem praticamente por si só e agora a gente já leva os nossos filhos pro mundo, né? Então quando a gente fala que a gente cria os nossos filhos pro mundo, é exatamente neste momento que eles vão pro mundo. Então até os 12 anos a gente tem que proteger ao máximo os nossos filhos, né? Todas as camadas a gente vai falar de coisas que acontecem dentro de casa, no ambiente familiar, pode ser que seja na escola, mas que os pais estão muito próximos, né? Então é um ambiente controlado. A partir dos 12 anos, esse ambiente ele deixa de ser tão controlado. Então, às vezes as escolas, né, quando as crianças fazem 12 anos, já tem turmas muito maiores de crianças, né? Então, até então as turmas tinham, sei lá, 5 pessoas, 10 pessoas, agora já vão para 30 pessoas na mesma sala, 40 pessoas na mesma sala. Então, são grupos maiores, né? A gente vai falar de camadas onde o filho, às vezes, vai trabalhar fora, né? Vai ajudar alguma comunidade fora de casa, então a gente vai falar muito de ambiente externo a partir dos 12 anos e da quinta e da sexta camada. Então por isso que a base é muito importante, tá bem formada, mas putz, não formei uma boa base, nem tudo está perdido, a gente vai falar um pouquinho de o que a gente pode fazer para ajudar, tá bom? Então a quinta camada, e aqui a gente tá falando que começa nos 12 anos e vai até os 18, mas o mais comum mesmo, né, é que a quinta camada ela comece a ter mais força mais próximo do ensino médio, então talvez com os 14 anos, né? E aí fica essa transição do pré-adolescente ali pro adolescente, né? Que algumas crianças, alguns jovens vão ter, né? Isso antes e alguns vão ter esse um pouco depois, então não se preocupem, não se apeguem tanto à questão da idade, tá? E sim ao comportamento. Então, a quinta camada é uma necessidade de testar as suas forças, tá? Então, o adolescente, né, o jovem, ele começa a querer medir essa força. Ele começa a querer ter respeito por si próprio, a se provar, a garantir que ele tem o poder de fazer alguma coisa. Então, ele quer testar tudo isso. Ele quer ver se ele realmente é bom no futebol, então ele quer viajar para jogar lá em outro estado e ver se é isso mesmo. Ele quer participar de uma Olimpíada de Matemática para ver se ele consegue. E aqui eu tô dando bons exemplos, mas existem uns maus exemplos, que são aqueles jovens que querem desafiar o pai, desafiar a mãe, do tipo, vocês não sabem de nada, eu que sei, eu estudei isso, eu sei mais do que vocês. Ou, sei lá, fulano me disse tal coisa, vocês estão mentindo pra mim. Então, essa camada é aquela imagem típica, né, do adolescente ou pré-adolescente que quer discutir, que quer se rebelar contra os pais. Exatamente porque nesse momento ele precisa testar todas as suas forças, né? Então, todos os jovens adolescentes, eles vão querer testar as forças dele. E isso é normal e a gente tem que querer que eles façam isso exatamente porque isso mostra que de certa forma eles superaram a quarta camada, que é uma camada do afeto, de precisar de validação, aquela coisa que é mais dependente, né? Na quinta camada eles querem ser independentes, eles querem desbravar o mundo, eles querem mostrar que eles podem, né? Eles querem provar na verdade para eles mesmos, né, que eles são capazes de fazer algo. Então, é bom que seja assim. Muitas vezes os pais se preocupam porque existem esses momentos de conflito que antes não existiam, esses momentos de discussão que antes não existiam e não tem problema, isso vai passar. Eles vão testar as forças, eles vão perceber o que eles conseguem e o que eles não conseguem fazer e nós pais vamos continuar aqui. Então um erro comum dos pais nessa etapa é bater de frente, às vezes ficar desesperado, às vezes sei lá, olha, você tá louco, eu vou te colocar na igreja, ou então eu vou te colocar em 15 atividades extracurriculares aqui para você aprender e tudo mais. E não é isso, tá? Nesse momento, os pré-adolescentes e adolescentes que têm, né, um bom imaginário, são bons meninos, né, como a gente fala, a gente precisa confiar um pouco que eles vão ser capazes de conhecer o mundo, de testar as forças,
perceber quando eles estão errados, pedir desculpa e voltar para casa, né? Então a gente não pode se desesperar, mas a gente também não pode, porque é uma fase, soltar, né, as rédeas e deixar que eles façam o que queiram. A gente precisa continuar corrigindo, então falou de um jeito que não foi adequado, tem que pedir desculpa, agiu de uma forma errada, tem que voltar atrás, né, tem que corrigir aquele erro. A gente precisa sim continuar orientando os nossos jovens, mas como pais, não se desesperem. Todos os jovens, todos os adolescentes vão passar por isso. Aqui a gente precisa tomar cuidado para eles não serem expostos ou irem para caminhos, né, que talvez não tenham volta. Então, caminho de sexo precoce, de drogas, de álcool. Então, isso a gente tem que tomar cuidado, né? Mas tirando isso, o filho tá se rebelando porque ele quer viajar com o grupo da igreja, porque ele quer fazer um acampamento, porque isso tá tudo bem, sabe? Então, vamos ter bastante calma, vamos confiar na educação que a gente deu antes. Se a gente não conseguiu dar essa educação antes, por falta de conhecimento, não tem problema, vamos, né, firmar, continuar junto com eles aqui. A gente precisa continuar demonstrando que a gente ama e que a gente apoia. Uma frustração dessa etapa é quando eles não conseguem. Então eu quero testar a minha força, mas eu não consigo fazer, eu não consegui. Eu quis testar a minha força com meu pai e eu acabei perdendo. Eu quis testar com um amigo e acabei perdendo. Então existe uma frustração de não conseguir fazer o que eles acham que eles conseguem, né? Porque é um momento que eles já se entendem como adultos, de que conseguem fazer tudo, e eles são crianças ainda, né? São pré-adolescentes, eles não estão formados completamente, então eles ainda precisam da gente, tá bom? Então nós pais ajudamos dessa forma, nos mantendo firmes, né, do lado deles, não desistindo e não se impactando. Se às vezes eles falam que, eu te odeio, ou qualquer outra coisa, é uma fase, vai passar, a gente continua fazendo o nosso papel como pais, tá bom? Então aqui muitas vezes os nossos filhos não vão querer, como eles estão medindo forças, né? Eles não vão querer conversar com a gente, porque eles estão medindo forças com a gente. Eles não vão querer os nossos conselhos, né? Então é muito importante a gente ter outros adultos próximos que são modelos e referências e que nossos filhos se sintam à vontade para conversar. E que esses adultos reforcem aquilo que a gente está falando, né? Então, às vezes a gente vai falar, olha, tal coisa é errado, isso daqui não é legal, esse caminho não é legal. E o nosso filho quer testar força, mas você não sabe de nada, você é isso, você é aquilo, não te odeio. E aí ele vai chegar para esse adulto próximo, que tem os mesmos valores que os nossos, que a gente confia, tudo, e às vezes esse adulto, né, vai falar exatamente a mesma coisa com outras palavras. Então é bom ter esses modelos, né, de adultos próximos para esse momento dos nossos filhos, para que eles possam se apoiar. E aí outra pessoa vai falar exatamente o que a gente está falando, mas aí por ser outra pessoa, a gente, né, os nossos filhos vão escutar, porque nessa etapa é importante isso para eles. Então por isso que a gente fala que santo de casa não faz milagre, é exatamente nessa etapa que o santo de casa não vai fazer milagre por causa desse teste de força. Então, à medida, né, que o adolescente ele consegue testar as forças, ele consegue ver o que ele é capaz e o que ele não é capaz, ele vai se acalmando, ele vai voltando ao normal, ele passa para a próxima etapa. Então, é uma fase, tá? Tem adultos próximos de você, com os mesmos valores, né, estejam alinhados, que vai dar tudo certo. Nós também podemos ajudar os nossos filhos a estarem prontos para esses combates, né, que eles estão buscando. Então, assim, é um vestibular, é um campeonato, é ajudar a família de alguma forma, é ajudar a comunidade de alguma forma. A gente pode preparar eles para estarem prontos para essas batalhas, porque eles estando prontos para essas batalhas, as coisas vão ser muito mais tranquilas, né? Porque eles vão ganhar e vão passar para a próxima etapa. Então essa fase não vai durar muito tempo. Agora, se a gente não prepara os nossos filhos, né, para essas batalhas que eles vão ter que lutar, além deles se sentirem incapazes, ficarem frustrados porque não conseguiram ganhar as coisas que eles queriam ter ganho, eles vão ficar frustrados e vão passar muito mais tempo nessa etapa. Então a sexta camada, que é a próxima camada, ela envolve vitória no trabalho. Então ela vai acontecer mais próxima dos 18 anos, né? Às vezes um pouquinho antes, né? Porque tem muitos jovens que fazem estágio, são menores aprendizes e tudo mais. Mas basicamente a motivação dessa camada é realmente recolher os frutos, né, de estar sendo útil, de ter se encontrado, de estar trabalhando. Então,
ela é uma camada material, tá bom? Então o importante aqui, claro, que é o trabalho, a criança, né, o jovem, ele estar trabalhando, estar sendo útil, mas ele tem uma recompensa, e é uma recompensa material, que é a bolsa do estágio ou é o salário, né, num primeiro emprego já com 18 anos. Então, a frustração dessa camada é não ter essa recompensa, né? Então, às vezes, não conseguir achar um emprego, às vezes, trabalhar num emprego onde ele não consiga sequer pagar as contas, ou é só um trabalho voluntário. Então, o objetivo dessa camada é ganhar esse dinheiro vindo do próprio trabalho. E aí, a motivação é, quando o jovem ainda está em casa, né, poder pagar um jantar para os pais, poder ajudar a pagar uma conta. Então, essa é a felicidade dessa camada. Muitas pessoas não superam essa camada, né? Muitas pessoas passam muito tempo se preocupando, especialmente em ter dinheiro, trabalhar e ganhar e pagar as contas, trabalhar, ganhar e pagar as contas, né? Muitos adultos nunca saem dessa camada. Então é importante que se supere essa camada, né? E se supere exatamente isso, conseguindo pagar as contas, conseguindo ganhar o suficiente para aquele padrão de vida, né, que você escolheu para você. Como os pais ajudam? Os pais ajudam incentivando que os filhos trabalhem. Então, eu vejo muitos pais que falam, não, você tá na faculdade, ou você tá no, sei lá na onde, você tem que focar em estudar. Estudar é muito importante. E se tiver, claro, né, um plano de médio e longo prazo, de tudo bem, você vai estudar para concurso, por exemplo, e aí você vai ficar 2 anos, e enfim, e aí tudo bem não trabalhar, ok, mas é muito importante para os nossos filhos terem essa conquista, tá bom? De ter o trabalho e ter o salário do trabalho. E com esse salário fazer algo de útil para as pessoas que convivem. Então, se seu filho já tem 18 anos, já tem um trabalho e mora em casa, muitas vezes a gente fala, mas não, gasta com você, não precisa ajudar em nada. Mas é importante que ele ajude, é importante que ele perceba que o dinheiro que ele está ganhando está sendo útil para alguma coisa. Porque senão ele vai acabar gastando em festa, em sei lá o que, em viagem, só com ele, e isso não vai ter sentido, tá? Então é muito importante que nós pais incentivemos os nossos filhos. Mesmo que eles estejam estudando, às vezes um trabalho de meio período, um estágio, alguma coisa, é importante que eles trabalhem para que eles recebam, né, esse salário vindo do trabalho. Então, os pais ajudam também, ajudando os filhos a descobrirem, né, as suas vocações, ou então como usar bem o dinheiro, né, que eles estão ganhando, se eles estão guardando esse dinheiro, como aplicar esse dinheiro, guardar tantos por cento, né, para reserva de emergência, tantos por cento investir. Então os pais eles têm como orientar bastante os filhos com relação a isso. E aí as próximas camadas, elas já vão falar de um trabalho, mas não é um trabalho pelo dinheiro, é um trabalho mais por vocação. Então por isso que os pais precisam ajudar os filhos nessa questão, né, de o que fazer com o dinheiro, como usar bem esse dinheiro para que os filhos consigam, né, passar para a próxima etapa. Então, depois dos 18 anos, né, e superada essa camada material aí do salário, né, do emprego pelo salário, a gente entra na 7ª e na 8ª camada. São as camadas regidas pela faculdade do apetite irascível, que é o apetite das coisas nobres, né, de ser honrado, de ser leal, de ser útil. Então, são esses valores mais nobres e mais altos, né, da nossa alma. E aí são as camadas também que geralmente acontecem quando o jovem ele sai de casa. Então depois que ele já está ganhando o dinheiro dele e está vivendo a vida dele, é muito comum que o jovem queira sair de casa. Antes as pessoas só saíam de casa pela ocasião do casamento. E hoje muitos jovens moram sozinhos antes para depois se casarem, né? Para se encontrarem como adultos e depois se casarem. Então, a gente também, às vezes como pais, a gente vai falar pro filho, não, fica aqui, você economiza um dinheiro, fica com o papai e com a mamãe. E mesmo que ele tenha algumas responsabilidades dentro de casa, morar sozinho é muito diferente. Então, a gente tem que apoiar os nossos filhos, né? Então, se eles querem sair, se eles têm maturidade, se eles têm o salário, morar sozinho vai fazer bem a eles, tá? Porque eles vão ter que fazer toda uma administração, uma gestão ali, tanto do dinheiro, né, quanto da própria casa. Então as roupas não se lavam sozinhas, as louças não se lavam sozinhas, né? O mercado não se faz sozinho. Que tipo de produto eu compro?
alimento, né? Então no início ele vai comprar muita coisa que vai estragar, depois ele vai comprar menos coisas. Então é muito importante e ajuda muito os filhos a darem mais valor aos pais, eles morarem sozinhos, tá? Então não é uma recomendação, mas isso geralmente ajuda a que os nossos filhos amadureçam e passem para essas camadas, né? Sétima e oitava que a gente vai falar agora. Então a sétima camada, ela é uma camada onde você trabalha, mas para cumprir um propósito, né? Então pelo bem comum, pelo bem de uma sociedade. Então a motivação é exatamente isso, é entregar um valor para aquela comunidade onde você vive. E uma frustração é você não conseguir entregar esse bem, né? É você querer fazer um bem e não conseguir, é você querer dar seu serviço, né, a sua vida pelo serviço aos outros e não conseguir, falhar em fazer isso, né? Por exemplo, putz, eu tenho um propósito muito grande de ajudar as crianças na África, sei lá, mas eu preciso trabalhar para sustentar a minha família, então eu não consigo. Então essa pode ser uma frustração dessa sétima camada, tá bom? Então aqui os pais eles já não têm tanta influência, até porque muitas pessoas sequer chegam nessa camada, mas uma coisa que pode ajudar os nossos filhos lá na frente, quando chegarem nessa camada e saírem bem, é entender as vocações dos nossos filhos, né? Então, como que a gente desperta neles aquilo que eles têm de bom, qual a vocação, qual é o propósito, né? Porque aí quando eles chegarem nesse momento, nessa etapa, eles vão conseguir trabalhar por um propósito. E essa é a motivação dessa camada. E a oitava camada, né, a última que a gente vai discutir aqui, ela vai falar de qual é o meu valor diante da morte. É quando, bem mais velhos, né, a gente começa a ter essas reflexões mais transcendentais de, tá, pra que eu tô aqui, né, pra que eu vim nesse mundo? O que eu fiz na minha vida valeu de alguma coisa? Porque se a gente trabalha, né, se a gente faz só coisas materiais, pelo material, para viajar ou para comprar, a nossa vida vai chegar no momento que a gente vai falar, putz, isso daqui não valeu de nada, né? E aí a ideia dessa camada é realmente quando a gente começar a ter essas reflexões de quem sou eu diante da morte, né? Se eu morresse hoje, o que seria de mim? É que a gente consiga ter uma resposta, né, de que, não, eu tive uma vida de vocação, eu trabalhei por um propósito, eu fiz o que eu podia. Então, são essas reflexões mais espirituais que surgem, tá? Então, de novo, os pais não têm tanta influência, o que eles podem fazer desde cedo, e a gente vai ter uma aula aqui também na comunidade que a gente vai falar sobre isso, é ensinar sobre Deus para os nossos filhos, é que eles entendam que a nossa vida não é morreu, acabou. A nossa vida, ela, na verdade, a vida eterna, ela começa quando a gente morre, né? Então, o que eu fiz aqui na Terra para ganhar o céu? Então, isso é algo que a gente realmente pode ajudar os nossos filhos, mas infelizmente, o que a gente pode fazer, tá? A gente não pode fazer muito mais coisas. E assim, terminamos essa aula sobre as fases. Espero que tenha ajudado vocês, né? Tem um material que está um pouco mais detalhado, cada uma das fases, cada uma das etapas e o que os pais podem fazer. Então consultem sempre que vocês precisarem, tá bom? Nos vemos na próxima!